Bom, pessoal, mais um sistema aqui para vocês de anatomia e fisiologia humana, sistema respiratório. Bom, o sistema respiratório ele tem como função primordial, né, assegurar as trocas gasosas entre o organismo, o ar, da atmosfera. Tem todo um sistema, são dois sistemas, na verdade. Um sistema de entrada, que passa por uma série de órgãos internos, que eu vou falar daqui a pouco, e o pulmão, que faz as trocas gasosas lá nos sistemas alveolares. Tá? Ele é responsável, uma das funções também, além dessas trocas gasosas, responsável também pelo transporte do oxigênio do ar da atmosfera para a corrente sanguínea e pela eliminação de dióxido de carbono da corrente sanguínea para o ar. Então, o dióxido de carbono ele entra, certo? Nas vias aéreas superiores, que eu vou falar daqui a pouco, lá na frente, e lá nos pulmões, lá nos alvéolos dos pulmões, ele acontece a troca gasosa. Tá? Bom, nós temos aqui os sistemas de entrada, os órgãos de entrada do sistema respiratório, que eles fazem o recebimento do ar, a purificação desse ar, hibridação, e depois ele é alocado, certo? Ele segue um processo para chegar até os pulmões. Esses órgãos de entrada, primeiramente as fossas nasais, tá? A faringe, laringe e a traqueia, tá? Posteriormente, ele chega lá nos pulmões, tá? E lá nos alvéolos, nessas estruturas aqui, que parecem ramos, e acontece a hematose, as trocas gasosas. Essa pleura aqui, que eu vou falar mais à frente, é tipo uma membrana pulmonar. Ela circunda aqui na parte interna do pulmão. Bom, o sistema respiratório, como eu falei para vocês, ele é dividido em duas partes. Nas vias respiratórias, que compreende também os órgãos de entrada para recebimento do ar e os pulmões. Essas vias respiratórias, nada mais nada menos, as fossas nasais, a faringe, laringe, traqueia, brônquios e os bronquíolos. Tá? Temos aqui as fossas nasais, tá? Que é o primeiro órgão das vias respiratórias. A cavidade que se comunica com o exterior através das narinas, tá? Tem como função a filtração do ar, por meio desses cílios, o aquecimento do ar pelos capilares sanguíneos e a umidificação do ar pelas glândulas da mucosa. Isso aqui está na prova, tá? Vai estar na prova isso aqui, vai estar na prova uma questão bem parecida com isso aqui. Eu vou pedir para vocês, vou cobrar lá para vocês anotarem por meio dessas setas todos os órgãos, todas as estruturas do sistema respiratório. Vai cair também isso aqui para vocês colocarem a divisão do sistema respiratório. Vocês vão falar. Ele é dividido em vias respiratórias e destacar quais vias são essas e os pulmões, que faz as trocas gasosas. Então, começando as fossas nasais, como eu falei, né? É a cavidade que recebe o ar. E qual a função dela? Filtração do ar, aquecimento e umidificação do ar. Só isso que interessa para vocês. Para a prova, tá? Temos a faringe, tá? Que é o segundo órgão de recebimento do ar. Ele é comum ao sistema respiratório e digestivo. Por quê? Porque é lá na faringe que tem a glote. Quando a gente está mastigando, falando, a glote ela se movimenta, tá certo? Então, essa glote também ela possibilita a passagem de alimento. Por isso que é comum, a faringe é comum, tanto nos órgãos respiratórios como no órgão digestório, por conta da glote. Tá? Qualquer coisa perguntar, vocês já estão sabendo aí. Bem lembrado, qual a função dessa faringe, além do recebimento do ar? Tá? Ela permite a passagem do bolo alimentar lá no sistema digestivo, mas isso não interessa aqui para o sistema respiratório, e do ar do sistema respiratório. Então, a única função dele é permitir a passagem. O ar, ele é umidificado, aquecido, ele é todo tratado lá nas fossas nasais, tá? Essas aqui na cavidade nasal ou fossas nasais, e aí ele passa para a faringe.
Temos a laringe, tá? A laringe, que eu acabei de falar da glote aqui para vocês. A laringe, essa estrutura aqui, ó, ela é feita de cartilagem, tá? Ela contém a epiglote, ou glote, assim chamado, esse nome, que impede a entrada do bolo alimentar nas vias e as cordas vocais. Aliás, eu tinha trocado, perdão, tá? É na laringe que tem a epiglote ou glote, tá? Que ela é comum lá nos dois sistemas também. Bom, ela contém a epiglote ou glote, e ela que impede a entrada do bolo alimentar nas vias e as cordas vocais, tá? Então, essa é a função primordial dela, tá? Temos a traqueia, que esse tubo é um tubo feito por cartilagem, tá? É a parede interna da traqueia, evidenciando os cílios e o muco. Ele é feito de cartilagem, de muco, e é um canal, né? Como vocês estão vendo aqui, a traqueia aqui, certo? Aqui de azul, ele é um canal com cerca de 12 centímetros, cujo interior é revestido por células ciliares, tá bom? E células secretoras de muco, que ajudam a remover as poeiras e os micróbios do ar inspirado. Então, o ar, quando ele chega lá nos pulmões para sofrer troca gasosa, ele já está todo tratado e umidificado, aquecido também. Tem os brônquios e os bronquíolos, tá? Os brônquios é essa estrutura aqui, ó, tá bom? Ela é bem parecida. A traqueia é apenas essa, tá? Daqui para cá, é os brônquios. Vamos estudar as funções dele, e os bronquíolos são essas ramificações que parecem árvores, tá bom? Aqui na parede já tem a imagem ilustrativa da parede interna dos brônquios, tá? Evidenciando numerosos cílios. Esses cílios aqui servem de limpeza e filtração do ar, tá bom? Os brônquios resultam da bifurcação da traqueia, então ele acontece aqui, ó. A traqueia é essa estrutura, e daqui para cá se bifurcou, tá? Em V, tá bom? E daqui para cá é brônquio, daqui para cá é brônquio. Agora, essas ramificações aqui são bronquíolos, tá bom? Temos os pulmões, tá? Os pulmões, temos dois pulmões, em que o pulmão, não sei se vai ficar legal falar de pulmão direito ou pulmão esquerdo, certo? Mas o pulmão direito, esse aqui, ele tem dois lóbulos. Ele tem esse lóbulo aqui e esse lóbulo maior aqui, tá bom? Já o pulmão esquerdo, ele tem três, ó. Tem esse lóbulo aqui, esse pequenininho e esse aqui, tá certo? Ele tem uma função mais exacerbada, o pulmão que tem três lóbulos. E a pleura, essa estrutura, como eu falei para vocês, é uma membrana pleural. Ela que cobre todo o pulmão, tá bom? É uma membrana que fica na parte interna, tá? E dentro dessa membrana tem um líquido, que é chamado de líquido intersticial. Tá? Então, a pleura é uma membrana que recobre a parte interna do pulmão. É um órgão que fica dentro da cavidade que temos aqui, né? A costela, que é a coluna vertebral, né? As costelas e o externo. Então, o pulmão, tanto o pulmão como o coração, mas voltando aqui para o pulmão, que estamos falando do sistema respiratório, o pulmão ele fica dentro da cavidade das costelas, tá? E é aqui que acontece todo o processo respiratório, de fato, porque é aqui que acontece o recebimento, além do recebimento, as trocas gasosas. E os alvéolos pulmonares. As trocas gasosas, que eu tanto falo, acontecem aqui, nessas estruturas aqui, ó, que parecem caixas de uva. Essas estruturas aqui, ó, são os alvéolos pulmonares. As trocas gasosas acontecem aqui. Que trocas gasosas são essas? Do dióxido de carbono, CO2, para oxigênio, O2. Tá? Isso aqui é questão de prova, tá bom, pessoal? Estudem essa parte dos alvéolos pulmonares. Tá? Então, bora lá estudar um pouquinho dessas trocas gasosas, né? As trocas gasosas é uma equação química, mas ela não é tão difícil de entender. Não vou passar nada relacionado. Estou falando para você, explicando que é uma equação química. Nós temos o ar, a gente inspira o ar, certo? O ar contaminado, o ar com dióxido de carbono, né? E um
dos nossos órgãos que necessitam de oxigênio, além de glicose, é o cérebro, tá? Além das hemácias que precisam carregar oxigênio e outras coisas mais. Mas, voltando para cá, para essa importância que da troca gasosa, então, o ar que ele chega aqui no pulmão, ele está, certo? Ele está umidificado, está tratado, mas ele precisa sofrer uma troca gasosa, tá? Do dióxido de carbono, que é esse CO2 aqui, tá? Para ele se converter em O2, para ele ir tanto para a corrente sanguínea, certo? Para as hemácias, essas aqui são as hemácias. São elas que compõem... Por que o nosso sangue é vermelho? Por conta das hemácias, da hemoglobina das hemácias. Tá certo, pessoal? Por isso que o nosso sangue ele é vermelho. Pelo fato da necessidade do oxigênio no nosso corpo. Uma delas é o cérebro, ele necessita de oxigênio. Então, é aqui nos alvéolos, nessas estruturas aqui, que acontece tudo isso. Essas trocas gasosas, do CO2 para o O2. Só isso que vocês precisam saber. E ela acontece aí, onde? Ela acontece nos alvéolos pulmonares, mas lá nos alvéolos pulmonares, dentro dos alvéolos pulmonares, ela acontece lá no capilar, lá na parte dos capilares alveolares. É lá que acontece tudo, tá? Temos o processo de inspiração. Isso que eu não vou cobrar para vocês, mas é importante para vocês saberem. Inspiração. Inspiração, o nome já está falando a entrada de ar. E o que acontece com a caixa torácica e com o diafragma? A caixa torácica ela aumenta, você inspira o ar, você vê que ele aumenta, e o diafragma ele se contrai, ele se desloca para baixo, tá certo? Vocês estão vendo aqui. Então, é isso que acontece na inspiração. O ar ele entra, a caixa torácica aumenta, se expande, e o diafragma ele se contrai para baixo. Tá bom? Ele se contrai para baixo e ele fica nessa posição aqui elevada, tá? Não vamos confundir, não. Então, temos aqui a contracção ou movimentação do diafragma, dos músculos intercosticiais, que eu não vou cobrar, só curiosidade, tá? Diafragma baixa, as costelas e o externo sobem, esse movimento se expande, tá? Depois disso, a caixa torácica e os pulmões aumentam de volume, tá? A pressão diminui no interior dos pulmões e o ar entra nos pulmões. Então, é esse o processo aqui, tá certo? Expiração. A expiração é a eliminação do dióxido de carbono, do CO2, tá? Que ele não é útil para nós, seres humanos. É a saída do ar. Então, o que acontece? Você inspira o ar, a caixa torácica se expande e o diafragma desce, tá? E ele fica desse jeito aqui, diafragma. O diafragma é essa estrutura aqui. Já na expiração, a caixa torácica retorna à posição inicial, ela relaxa, e o diafragma relaxa e desloca para cima, tá certo? Ele fica nessa posição, que é a posição normal dele. Ó. Bem? Bom, pessoal, aqui esse ciclo respiratório também não vou estar cobrando para vocês, eu vou estar cobrando muito o que é necessário, mas como é que ocorre isso aqui? Então, nós temos um gráfico de função X por Y, e temos a frequência dos movimentos respiratórios, tá? Temos um exercício físico, por exemplo, período de recuperação, e temos esse azul, que é a ventilação pulmonar, com o ritmo cardíaco. Vocês podem ver que o ritmo cardíaco, ele sempre é paralelo com a ventilação pulmonar, por isso que ele está linear aqui com o gráfico, se vocês prestarem atenção, tá? Porque conforme a sua necessidade pulmonar, o seu esforço, o ritmo cardíaco ele precisa bombear mais sangue. Por isso que ele está sempre linear com o estado pulmonar. E o que é essa ventilação pulmonar? A quantidade de ar que está entrando e que está saindo, tá certo? Das trocas gasosas que estão acontecendo lá. E aqui, como eu falei para vocês, temos aqui todo um processo químico da hematose pulmonar. Isso aqui eu não vou cobrar para vocês. Só quero que vocês saibam o que é hematose pulmonar, como ela ocorre, onde ocorre,
O que é hematose pulmonar? Troca gasosa. Como é que ela ocorre? CO2 entra, ele sofre uma equação química, sofre uma troca gasosa e ele é convertido em O2, em oxigênio. Esse O2 vai lá para a corrente sanguínea para ser transportado pelas hemácias e ir lá para o cérebro. Anotem isso aí, anotem tudo que eu estou falando aqui. Tá certo, pessoal? Tem isso que acontece. Isso aqui de PO2, PCO2, isso aqui é outra coisa. Não precisa vocês saberem, não. Isso aqui é outra coisa. Tá bom? E acontece onde? Lá nos alvéolos. Tá? Só isso que vocês precisam saber. Bom, aqui a gente tem alguns processos, a gente tem algumas patologias aqui relacionadas ao sistema respiratório. Uma delas é a asma. O que acontece com a asma? Ela é caracterizada pelo estreitamento dos brônquios, certo? Como é que esse estreitamento do vaso ele comprime, que provoca dificuldade na entrada e a saída de ar dos pulmões. Aqui, nesse canto esquerdo, temos um brônquio de uma pessoa normal. Já no direito, esse aqui de uma pessoa com asma. Vocês estão vendo que não tem capacidade nenhuma do ar entrar e nem sair. É essa dificuldade aí. É o estreitamento, é a compressão dos brônquios, que dificulta essa entrada e saída do ar. Essa condição é chamada de asma, tá? Temos a pneumonia. O que ocorre? A pneumonia, ela afeta lá os alvéolos pulmonares. Lá nos alvéolos acontece o quê? É hematose, que é a hematose troca gasosa do dióxido de carbono, CO2, para o oxigênio, O2. Tá? E aqui nós temos o alvéolo de uma pessoa com pneumonia. Está tudo infectado, está tudo inflamado, impossível de acontecer essas trocas gasosas. Por isso que, além de um processo infeccioso, processo que tem muita produção de muco, tem a dificuldade respiratória, tá certo? E a pneumonia pode ser tanto provocada por vírus, bactérias e fungos, tá? Outro processo, a tuberculose, né? A tuberculose, pessoal. A tuberculose afeta também os pulmões e ela afeta onde? Lá os alvéolos pulmonares, lá onde acontece a troca gasosa, tá? Tuberculose é o quê? É uma doença bacteriana, tá bom? Temos o cancro de pulmão. Aqui é só como curiosidade. O que eu vou cobrar para vocês? O que eu vou estar cobrando para vocês? Tuberculose, pneumonia e asma, tá? O restante aqui é só como curiosidade. O que acontece com o câncer? Aqui nesse pulmão aqui direito, nós temos o pulmão sadio, tá? Pulmão direito tem 2 lóbulos, temos aqui o pulmão esquerdo, tem 3 lóbulos, e esse cancro aqui, tá? O que acontece? O cancro um resultado, resulta de formação de células normais. Por que isso acontece? Acontece que não tem um processo de recebimento adequado do ar, ele não é aquecido, não é umidificado, não é tratado. E esse ar contaminado chega lá nos pulmões. Quando ele chega lá, acontece todo esse processo da formação do cancro, tá? O principal dele é quem é tabagista, quem fuma, certo? Quem faz uso de cigarro aí, tá? O ar destruído, o ar contaminado chega aí nos pulmões e acontece tudo isso aqui, tá? E atividades aí para você melhorar a sua atividade respiratória, praticar exercício físico, fumar, evitar poluição atmosférica, privilegiar as zonas arborizadas. Tá? Por que evitar a poluição atmosférica? Porque o ar ele vai entrar contaminado. Tá? Mesmo tendo as fossas nasais, a laringe, para umedecer, aquecer, tratar esse ar, ele vai entrar contaminado. Porque não é um ar normal. O ar normal, ele consegue passar por tudo isso. Esse processo de limpeza. Tá certo? E o ar poluído, quem é tabagista, quem fuma, não acontece isso. Por isso que ele chega lá nos pulmões contaminados, tá? Vai sobrar para a parede do pulmão, que vai ficar
como se diz, poluída, né? Por nicotina, outros elementos que vão causar aquele cancro. E vai afetar também os alvéolos, a hematose, tá? E é isso aí, pessoal. Um abraço.